Nessa época a gente fazia contrato de um ano. Dani, desculpa. Sabe qual foi o grande erro nessa história? O Pedro teve do Flamengo. Eu tenho dois Deixa o pontos. Facicani fechar esse assunto pra gente falar ainda aqui de Flamengo e Palmeiras, um outro tópico, que ainda tem que passar por Copa do Brasil, tem um monte de gol, mas fecha mas aí, rapidinho. Facinho. Até informação, eu estava conversando com o Vinícius Ribeiro agora do nosso site lá, que de Flamengo, isso é uma sumidade. E eu falei, por quê? Né? Pergunta, por que tá lá? Ele falou, porque o staff do Pedro e o próprio Pedro entendem que o Flamengo tê-lo salvo da Fiorentina, pagando 14 milhões, tal, daquela situação toda, ele tem muita gratidão ao que o clube fez, pelo espaço dado, tal. Mas eu falei, ok, gratidão a quê? Porque o Flamengo não fez nada do que se interessar por um jogador e trazê-lo ao Brasil e contratar. Ponto. Claro. Então, ou seja, isso não é gratidão. Gratidão seria se o Flamengo deixasse ele jogar os Jogos Olímpicos. Se o Flamengo abrisse, de fato, espaço de sequência ou técnicos para que ele jogasse, Gabriel, vou testar o Pedro, ou com oportunidades. Isso ele teria. Então, aí eu vou para um lado meu, que eu entendo que não existe gratidão. Existe o que o Sormani falou, comodismo. E aí, até olhando para o verso do capítulo, porque você estava rindo, porque assim... Te conhecendo, Capita, um pouquinho do que a gente já trabalha aqui na amizade... Eu falei que era pra você encerrar o assunto. Então tá bom, eu encerrei o assunto. Assim, mas assim, só para completar seu raciocínio rapidinho, Dani. A gente, aí eu falo muito sobre isso. Eu fazia contrato de 1 ano. Entendeu? Esses caras não fazem mais. E assim, eu fazia de 1 ano. Então, por que eu fazia de 1 ano? Porque eu falava assim, se eu tiver bem, eu vou renovar e vou ter meu valor. Se eu tiver mal, ninguém tem obrigação de ficar comigo, eu posso sair. Esses contratos longos, né, eles defendem o jogador, protegem o clube em algum momento para você ter uma segurança do atleta, mas ele tem contrato, Dani. Sim. Ele tem contrato. Claro. E o Flamengo já falou que o Pedro só sai pagando a multa total. Então, aí o jogador... Eu fico querendo ver como é que o Pedro vai jogar no Flamengo. Vocês ficam mandando o Pedro embora do Flamengo. Vou falar um negócio. Eu também queria muito Já que você falou de personalidade do Gabriel aqui, coloca aí na tela, por favor, as aspas do Gabriel, né? Ele dá uma entrevista na saída de campo. Vamos falar um pouquinho de arbitragem, porque eu acho que o jogo... Assim, eu não sou a favor de ficar pitando faltinha, não, mas o jogo ontem, ele correu muito solto até ali determinado ponto do segundo tempo. Mas aí o Gabriel dá essa declaração, ó. O juiz atrapalhou muito o jogo. Ele deu falta que não era, as coisas que não eram, ele não dava. A gente quer nível europeu de futebol, mas tem que colocar também um juiz do nível europeu. Mas no maior jogo do Brasil, talvez colocaram um juiz que não deixava a bola rolar. Eu não sei se ele não deixava a bola rolar. Eu acho até que ele deixou em momentos que teve falta ali. Porque deveria olhar pro espelho. Porque ele bateu na Europa e voltou. Ele não tem nível europeu também. Você tá falando do árbitro? Ele devia olhar pro espelho. Ele bateu lá, ele jogou. Ele foi pra Inter de Milão, não jogou. Ele foi pro Benfica, não jogou. Então, Gabriel, você também não tem nível europeu. Não vá criticar o árbitro. Olhe pro espelho, olhe pro próprio rabo. É feio fazer isso. Se nós tivéssemos aqui jogadores de nível europeu atuando e o nosso futebol fosse um futebol vistoso, olhado pela Europa, nossa, esse está lá no Brasil, mas poderia estar aqui. Não é verdade. Então não adianta você criticar só o árbitro. Tem que criticar você também. Você foi até lá, bateu em 2 times e voltou. Você também não tem nível europeu. O que vocês acharam da arbitragem? O Paulo, né, o europeu da história, que não é quem está falando de nível europeu, ele também diz que o árbitro, a equipe de arbitragem não ficou à altura dos times que estavam em campo, Zé. Dentro dos padrões que nós já estamos acostumados. Não mudou muito, não. Eu acho que é tudo dentro daquilo que a gente já sabia que ia fazer, que ia acontecer. Às vezes para os critérios que são utilizados muitas vezes no primeiro tempo, no segundo não são utilizados, as faltas que no primeiro tempo ele não marca, no segundo tempo ele marca. Está tudo dentro do pacote de arbitragem brasileira. Vocês não acham que ele tentou deixar o jogo seguir, chegou uma hora que viu Dani, que... Você quer ver como é diferente? Pega a arbitragem que esses caras fazem nas eliminatórias sul-americanas e compara com as arbitragens que eles fazem aqui no Campeonato Brasileiro. Pega aí, Klaus, não, deixa correr um pouco mais o jogo. Sim, mas você pega a forma como eles apitam lá e como eles fazem a arbitragem aqui no Brasil. Você vai ver que é diferente. Porque as normas, as mensagens... Isso aí que tá reclamando? Né, isso foi pênalti. As normas, as mensagens, aquilo que é passado para o árbitro quando apita aqui no Brasil é uma coisa. E quando ele apita sul-americano, né, as eliminatórias, é totalmente diferente. É assim, tá dentro do futebol brasileiro, é normal. Não foi nem bom, nem ruim, mas foi arbitragem padrão. Isso não foi pênalti. Não, lógico, ele tá reclamando o quê? Disso aí que ele tá reclamando?
Ele distribui, ele faz assim com a mãozinha, né? Tem Fala dó, que é né? um empurrão. Pênalti foi lá em Curitiba, ontem em cima do Matos. Aquilo foi pênalti. Aquilo foi uma vergonha. Isso sim. Não, isso aí não foi nada. Mas o Zé fala em mudanças na arbitragem de um jogo para o outro, de uma determinação para outra. O que você percebeu ontem do Wilton, capitão? De um jogo para outro, Dani. Às vezes a arbitragem ela muda dentro do próprio jogo, né? Ele Então, começou assim, no segundo tempo a apitar faltas que ele não estava apitando no primeiro. Eu vou pegar o seu raciocínio, né? Ele soltou o jogo no primeiro tempo, por exemplo, e no segundo tempo, a mesma partida, ele foi segurando a partida. Mas também muito por quê? Muito pela forma como o Palmeiras olhou o segundo tempo. Então aí começa a ter um pouco mais de falta, o Palmeiras começa a brecar um pouco mais o jogo. E aí o árbitro, ele solta, né? Ou ele deixa passar muita coisa. Aí a gente pode chegar aqui e criticar também que ele perdeu o controle da partida. Ou ele faz o que acabou acontecendo no segundo tempo. Então, assim, o primeiro tempo que o jogo ficou muito mais solto, né, deixou passar muitas coisas, e o segundo ele acabou brecando um pouco mais. Mas aí a declaração do Gabigol é em cima do resultado que não era o esperado para ele, né? Então o Flamengo está buscando o gol, e o Gabigol é isso, o Gabigol quer que a bola circule. A gente já viu vários jogos do Flamengo, o Gabigol pedindo para a bola circular, desviou o foco do jogo, exatamente. O Wilton Pereira Sampaio, capitão do jogo, podia falar assim, pode ser que não tenha errado ali no pênalti, mas o Gabriel...